Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado sábado para você, neste 3 de outubro de 2025. Há exatos 38 anos e, curiosamente, também no dia de sábado, eu escutei palavras da Santíssima Virgem Maria que mudaria tudo. Obviamente que mudaria a minha vida, a minha história, mudaria tudo ao meu redor e, por que não dizer, mudaria um pouco o mundo. Ao se apresentar, afirmando ser a mãe de Jesus, tudo mudou. Como vocês sabem, no último dia 29, na segunda-feira passada, nós celebramos os 38 anos da primeira aparição. Houve uma segunda no dia 1º de outubro de 87 e uma terceira que foi no dia 3 de outubro, portanto, 38 anos hoje. O tempo passou muito rápido. A gente olha para trás e pensa que foi ontem. Mas uma coisa é certa. O que Nossa Senhora fez na vida das pessoas de fé, ao longo desses 38 anos, nenhum pregador, nenhum evangelizador neste mundo conseguiu fazer durante toda a sua vida. Nem que ele tivesse vivido 100, 200 anos. O que Nossa Senhora fez no último dia 29, colocando aquelas pessoas durante todo o dia para rezar, para se confessar, buscando o sacramento, eu vi uma multidão faminta por Deus, faminta de Deus, faminta dos sacramentos. Pena que nós só tínhamos 7 padres. Teria que ser, no mínimo, uns 70 a 100, para tentar dar conta daqueles que queriam se confessar. Quem veio, veio com um terço na mão. Veio para rezar e receber a bênção da Mãe de Deus. Veio para ouvir as pregações, veio para adorar o Senhor. Veio para agradecer juntamente comigo, porque é uma festa de ação de graças que todos os anos fazemos, abala o inferno, com certeza. Os demônios se assanham diante do que aconteceu na última segunda-feira. Todo o inferno estremeceu. E os servos do mal também bateram com a cara na parede. Durante 38 anos, eu vi o que Nossa Senhora fez na vida do seu povo. Eu vi o resultado na vida das pessoas que vieram buscar com fé aquilo que Nossa Senhora tinha e tem para oferecer. Aquele sábado, aquele 3 de outubro de 87, eu me recordo que minha mãe, que está viva, minha irmã Valdeci, foram até a casa do meu irmão que fica perto, de João. E nós, os outros, não me recordo com precisão quem estava de todas as minhas irmãs, mas as que não eram casadas, ou acho que tinha das casadas também, como Valdeci, casada com Luizão, que Deus já levou, estava conosco nesse período. E eu tinha ganho uma imagenzinha de Nossa Senhora das Graças, não lembro quem me deu,
se for o padre Gerardo Laflamme, não me recordo, para ser sincero. Porque o tempo passa e as coisas também, se a gente não escreve, e eu cometi esse deslize de não escrever muita coisa, e as coisas vão fugindo da memória da gente. Mas as partes essenciais, estas não podem ser esquecidas. Então, eu estava rezando o terço com as minhas irmãs, algumas delas. Como na fazenda todo dia chegava gente, pessoas que negociavam, né? Trabalhadores que vinham receber. Normalmente o pessoal vinha na sexta-feira, os que negociavam com meu pai, vinham na sexta-feira, no sábado de manhã, para receber o pagamento do trabalho que eles faziam durante todo o ano. Eles vendiam toda a safra de fumo, por exemplo. Depois meu pai, depois que Nossa Senhora apareceu e pediu renúncia do cigarro, aí meu pai falou, meu pai, o senhor não é obrigado a deixar de negociar, mesmo porque o fumo que é plantado nas roças não é apenas para fazer cigarro. Faz herbicida, outras coisas, várias coisas que são feitas com isso. Nossa Senhora não mandou o senhor deixar o seu trabalho, né? Mas aí, meu pai resolveu não plantar mais, né? Ele ficou por muitos anos negociando, mas ele não plantava. Pelo menos isso ele não quis. Inclusive, o padre Hermenegildo dizia também para ele, eu lembro, e agora é engraçado, eu lembro disso aqui agora, que ele poderia continuar com o trabalho dele, né? Mas meu pai, aquele homem bem, né, vamos dizer assim, justo, ele disse, padre, mas Nossa Senhora aparece aqui para meu menino. Nossa Senhora aparece aqui para meu menino. Pede para não fumar, renunciar ao cigarro. Aí eu estou negociando com um produto que faz cigarro. Aí é um negócio meio complicado, meu pai dizia. E o padre dizia a mesma coisa que eu disse. Mas o fumo não faz só o cigarro, faz outras coisas também. Então, bom, resumindo, aqueles trabalhadores, como chegavam sempre lá, estava rezando, eu escutei uma voz chamar por meu nome e eu pedi a minha irmã, uma delas, eu disse, chegou alguém aí, tem alguém chamando. Sabe, estou aqui rezando o terço, concentrado, escutei uma voz chamar por meu nome lá de fora. Como se eu estivesse aqui no estúdio e alguém lá embaixo, que minha casa tem um andar aqui, né, onde está aqui os quartos meus das meninas, e o estúdio aqui, uma sala aqui também. Lá embaixo é outra área maior. Aí, é como se alguém me chamasse lá de baixo. E eu não identifiquei, para ser honesto. Aí a minha irmã vai, uma das minhas irmãs foi lá para poder ver do que se tratava. Então ela abriu a porta e não tinha ninguém. Ela volta, continuamos a rezar, escutei pela segunda vez. Ela vai de novo. E quando ela volta, a segunda vez, ela vê que minha mãe e minha irmã Valdeci está vindo da casa do meu irmão. Então ela interpretou de que a pessoa que estava chamando meu nome poderia ser uma delas. E eu achei que poderia sim. E a porta já ficou aberta, ela já não fechou mais a porta. Minha mãe chega e fica sentado ali na varanda, onde tinha um banco de madeira, com a minha irmã. E elas ficaram lá, porque elas vieram andando na casa do meu irmão. Sentaram para talvez descansar as pernas, como diz o baiano. E continuamos a rezar e eu escutei de novo. Aí eu já não me convenci e eu mesmo
levantei. Mas a forma, sei lá, da minha reação chamou a atenção de quem estava comigo. Eu me levanto, e quando eu me levanto, é como se a pessoa que estava me chamando estivesse aqui atrás de mim. Eu cheguei a olhar para trás. E naquela hora eu comecei a sentir uma força que não era o meu desejo, sabe? Mas eu sentia uma força que me atraía para fora de casa. E quando eu cheguei exatamente na porta, aqui do lado direito, estava minha mãe e minha irmã sentadas. E onde está a cruz, essa foto que eu coloquei aqui na capa, você está vendo do lado direito da imagem, é o local da aparição, né? Exatamente como era lá no início. A foto, o local era assim, sem a cruz. Depois Nossa Senhora pediu, né? Pediu para colocar uma cruz e foi colocada. O padre Gerard, na época, né, fez um bilhetinho. Eu falei, eu não vou levar, não, porque eu não tinha coragem de ler. Mas aí, ela respondeu ao padre. O padre perguntou se ela queria uma igreja, uma capela ali. E ela disse que, por enquanto, não. Que, naqueles dias, colocasse ali uma cruz. E foi colocada a cruz. A cruz da época está dentro do santuário, foi retirada. A que está hoje é uma cruz nova que nós colocamos há 2 anos, ou 3 anos para cá. Ele está aqui no canal, eu mostrei quando a gente estava retirando ela. E colocando a nova, a madeira, sol e chuva durante 30 e tantos anos, 35, 37 anos. Para não deteriorar e acabar, a gente trocou. O padre Gabriel Vilaverde foi e abençoou, né? Então, onde está aquela cruz hoje, que esse local que eu mostrei a vocês, eu vi ali uma luz. Bom, eu nasci na roça. A gente não tinha, naquela época, energia elétrica. Portanto, não tinha nenhuma possibilidade daquilo ser uma luz natural, normal. E eu gritei para minha mãe, que estava do meu lado, minhas irmãs, eu estava, gente, olha ali, olha ali. E minhas irmãs estavam atrás de mim. Mas o que é? Eu disse, é a moça. Eu disse, é a freira que está me chamando. Eu não sabia do que se tratava. Tem gente que não acredita na aparição. Mas como? Ela disse que era Nossa Senhora e ele não acreditava. Eu já vi no centro de Feira de Santana um cabra bonito, alto, mais alto do que eu, barbudo, cabelo bonito. Dava para ser um ator de filmes sobre a vida de Jesus. Ele disse para mim que era Jesus Cristo. E eu peguei na mão dele e disse, muito prazer, Jesus. Eu sou Pedro. Você é doido, é? Peraí, você me para na rua, diz que é Jesus e o doido sou eu? Aí ele foi embora. Então não é porque a pessoa diz, eu sou Jesus, que é. Não é porque diz, eu sou Nossa Senhora, que é Nossa Senhora. Tá, eu sou prudente. E daí? Eu tenho que ter minha prudência. Eu escutei ela dizer exatamente isso. Mas a primeira aparição, eu pensei que eu tinha batido a cabeça no chão e que eu poderia ter tido uma alucinação. Ok. Na segunda, eu já desconfiei, né, de que alguma coisa estava de fato acontecendo. Mas para mim era estranho porque minha mãe e minhas irmãs, na segunda aparição, estavam do meu lado, a 3, 2 metros. Elas não viram nada. E eu não entendia por que elas não viram. Eu não entendia. E naquele dia desses 38 anos exatos hoje, a minha irmã que estava grávida, a Valdeci, sei que elas começaram a se aproximar de mim e me seguraram. Eu era magro, se fosse hoje eu escapulia, né? Mas eu era bem magrinho. E elas não deixaram que eu fosse. Começaram a chorar, pedir que eu não fosse, etc. Mas, de repente, minha irmã que estava grávida e chorando, pedindo que eu não fosse, ela grita bem alto, soltem o Pedro, ele está vendo alguma coisa. Minha mãe disse, minha filha, pelo amor de Jesus, tu está aqui chorando e agora está mandando ele ir? Ela disse, minha mãe, eu vi uma luz imensa descer do céu e desapareceu lá onde ele disse que está vendo uma luz. Eu vi. Nessa hora, elas me soltaram. E eu comecei a andar. Mas eu vi que alguém veio por trás e segurou no meu braço e na riata da minha calça. E quando eu olho, era minha irmã, Iraci. Então, nós somos
pegando o caminho que vai para aquele reservatório de água que tem ali ao lado da cruz. Em dado momento, eu saio do caminho, entro para a esquerda, onde só tinha um mato meio ralo, e vou na direção de onde hoje está a cruz. Ali ao lado da cruz, você conhece, tem uma árvore. Ela não aparece. A única árvore que está lá até hoje é essa que aparece nessa foto, né? Então, essa árvore, acho que é um pé de catinga de porco, o pessoal chama, não sei. Acho que não é catinga de porco, é outro nome que dá, né? Então, essa já existia. Duas árvores que aparecem nessa foto, uma atrás da outra, elas existem, acho que eu não era nem nascido ainda. Mas a que está ali do lado direito, mesmo, pertinho da cruz, ela não existia. Foi plantada ali para fazer sombra, etc. Então, quando ela fala isso, me solta, eu vou, quando minha irmã fala que vê a luz. E quando eu entro na direção, passando, como se estivesse passando hoje debaixo daquela árvore, a luz que estava à minha frente desapareceu. Eu devia estar já mais ou menos perto daquela cerquinha que não existia na época. E eu olho para todos os lados. Sabe quando você está olhando para uma luz e a luz se apaga, parece que escurece mais ainda? Então o mundo ficou mais escuro ainda. Eu só conseguia ver as estrelas no céu. Então eu olhava para todos os lados e não via mais nada. Então eu tomei a iniciativa, pensei, decepcionado, óbvio, porque eu estava indo atraído por uma força que não era um desejo humano. É como se eu estivesse flutuando. Não estava, claro, estava andando. Mas não estava mais ali. Aquela luz desaparece. Eu não vi ninguém até então. Via uma luz como se como fala? Como se fosse uma porta meio que oval. A luz que brilhava para todos os lados. Eu via os detalhes dos matos, entende? Eu via o capim, eu andava e sabia onde eu estava pisando. Mas não é normal, porque lá não tinha energia elétrica. Não tinha nenhuma luz ali. A única luz que tinha, aquela que estava na minha frente, e quando eu chego, desaparece. Então eu penso em voltar para casa. Eu girei o corpo para voltar para casa. E quando eu giro, faço o giro para voltar para casa, eu vejo um clarão aqui por trás de mim. Quando eu olho para trás, estava a mesma luz, só que agora, dentro dela, uma jovem. De pé, pisada sobre. Claro que num dia eu vi que tinha uma coisa assim, branca, né? Olhava, porque eu não tinha coragem muito de encarar, ficar com vergonha. Então eu ficava olhando assim, né, por baixo. Eu olhava e vi que ela pisava sobre alguma coisa branca. Só que com o tempo foi passando, eu fui observando e vejo que é uma nuvem, algo no formato de uma nuvem. Uma coisa interessante. Vejo descalça, as vestes cobrem quase que até ficam os dedos, aquela coisa perfeita, eu vejo claramente. Os cabelos caem para trás, o véu na cabeça, o manto sobre a roupa, sobre o vestido, e que cai fazendo uma dobra, o manto cai fazendo uma dobra, uma coisa como aparece nas fotografias que tem na capa dos livros, né? Foi uma artista que desenhou, eu fui dizendo como era, foram 6 meses para fazer essa pintura. E quando eu vejo novamente, aí eu acho que dou uns 3 passos à frente e fico em pé, com as mãos assim para baixo. É como se eu não vi nenhuma mão aqui no meu ombro, não. Mas é como se eu senti, como se uma mão fosse colocada aqui e outra do lado de cá. Eu sinto, eu não vi mão nenhuma, entende? A impressão que me deu foi que alguém por trás colocou a mão. Eu não olhei nada. Eu simplesmente, quando sinto aquela mão aqui nos 2 ombros, no ombro, eu caio de joelho. Aí, a partir daí, eu não consegui falar mais nada. Eu só fiz ver e ouvir e pronto. É como se tivesse uma coisa, um bolo aqui, e eu não conseguia falar. Talvez até se eu conseguisse, eu não falaria nada.
Não sei se eu teria coragem de dizer alguma coisa diante do que eu estava vendo. Até então, ajoelhado ali, eu me assustei porque eu ouvi o tombo do meu joelho no chão. Eu ouvi. Ouvi e ainda, ajoelhado, eu movimentei o joelho para ver se eu sentia alguma dor. Não senti nada, tudo bem. Ela olhou para mim, sorriu e disse: não tenha medo. Eu sou a mãe de Jesus. De hoje em diante estás curado. Ela não me mandou tomar nenhum remédio, não mandou. Apenas disse que eu estava curado dos desmaios que eu sofria, né? Fiquei quase 2 anos tendo esses desmaios. E quando eu fiz todo tipo de exame que você possa pensar naquela época. Fui a Salvador algumas vezes, mas a peregrinação para os médicos maior foi em Feira de Santana. 2 desses médicos estão vivos. Doutor Antônio e doutor Edinaldo. Doutor Edinaldo, às vezes eu encontro, e ele é aquele médico que você liga, ele vai, sim, por amizade às pessoas, ele vai atender uma pessoa idosa na casa, etc. Leva soros, o quê. É um sujeito inteligente. A clínica dele tem certificado de cursos que ele fez nos Estados Unidos, em não sei quantos países. Então, 2. Mas tem um cardiologista, uma cardiologista também que eu passei, doutora Graça. Acho que ela está viva também, embora nunca mais ouvi falar. Mas 2 com certeza absoluta, né? E, curiosamente, os 2 estão na mesma rua, só atravessar de um lado para outro. Um está na ponta de lá, outro na ponta de cá. Mas naquela época, né, que eu estava doente, eu não conhecia o psiquiatra, né, que eu fui, porque eu achava que estava doido. Ou seja, aquele tempo todo, tendo problema, tendo desmaios, eu não pedi para Nossa Senhora aparecer, porque se dependesse de mim, ela não apareceria. Eu dizia: não apareça não, que a gente não presta. A gente é tudo pecador miserável, a senhora não merece estar aqui no meio da gente. Manda as bênçãos do céu que basta. Mas isso não depende de mim. Mas ela fez uma coisa extraordinária. Quando ela se apresenta afirmando ser a mãe de Jesus, aí tudo muda. Pense no choque. Mas não é aquele choque, aquele susto que você toma quando você está aqui, de repente cai uma coisa aqui atrás e você se assusta. Não foi nesse susto que eu estou falando. Mas eu senti, eu chamo de um choque na alma, coisa estranha de se falar, mas é o que eu vou te dizer. Quando escutei essa palavra, eu sou a mãe de Jesus, eu senti a minha alma, sei lá se a alma foi, não sei, mas eu falo assim mesmo. Eu senti minha alma estremecer dentro do meu corpo físico. A partir daí, tudo mudou. Então, aquelas caminhadas, aquelas cruzes carregadas por quase 2 anos, acabava ali. Ali, onde hoje está a cruz, Deus me livra, eu não carrego mais a cruz que eu carregava. Interessante que ontem eu estava pensando que eu, com 7, 8 anos, eu tive um problema, criança, né? Meu pai levou no médico, fiquei bom. Não lembro nem o que era mais. Mas não tem nada a ver com desmaio, nada disso. Mas ontem eu estava pensando, rapaz, eu tenho uma saúde boa. Porque durante 56 anos de minha vida, que eu saiba, eu só tive um pequeno problema quando tinha 7, 8 anos. Depois, quando eu tinha 16, eu comecei a ter os desmaios.
E acabou, não tive mais nada. Eu não vou dizer que a Covid que eu peguei foi uma doença, porque isso aí foi um vírus que pegou todo mundo. Quase, né? Eu gastei um dinheiro arruinado porque eu não sentia nada, fazia o exame e estava lá. Então, só numa semana eu cheguei a fazer umas 4 vezes. E não era de graça, não. Pagava. Naquela época era caro, não sei se hoje está mais barato. Sei que eu gastei mais de R$ 1.000 fazendo exame. Porque eu ia, e naquela tema, eu disse, mas não é possível, não posso ter nada. Mas dizia ela que tinha. Mas eu não sentia nada que me levasse a pensar que, né? Às vezes, uns 2 meses atrás, eu peguei uma gripe que fiquei quase um mês inteiro. Aí sim, eu sentia alguma coisa. Mas na época do Covid, não tinha nada disso. Então, ontem eu pensava que Deus, né, além de enviar Nossa Senhora para o bem da humanidade, que o mundo não é mais o mesmo depois da aparição de Anguera. Melhorou, nem que saiba uma coisinha pequenininha. É porque nós temos mais de 7 bilhões e meio de pecadores na Terra. Mas desses 7 bilhões, muitos milhões que já se foram, né? Morre um e nasce 10. Então, Deus transformou a vida de muita gente. Só quem consegue entender o que acontece em Anguera de forma clara, perfeita, 100%, são os padres. Os padres que vêm cá. Os padres que sentam 7 da manhã até 11 horas da noite atendendo confissão. Esses sabem o efeito que a aparição de Anguera faz na vida. É que tem gente que fala besteira, cachorro que late é à vontade, né? Mas esses são cães que latem e não faz efeito. Até na igreja tem também. Mas os padres que vêm honestos, que sentam e escutam, um dos padres disse para nós, claro, não vai dizer o pecado, mas disse, eu atendi a confissão de uma senhora que não se confessava há mais de 70 anos. Então, os padres dizem, o que eu escuto ali na confissão só pode ser a graça transformadora de Nossa Senhora na vida dessas pessoas. Porque eles falam, os padres, falam também para mim, mas eu digo, quando vão lá se confessar e contar os seus pecados, eles falam para os padres do porquê que eles estão ali e por que estão querendo consertar a vida. E a presença de Nossa Senhora é o ponto principal que eles citam. Eu também já ouvi vários testemunhos de pessoas. Então, mudou tudo a partir da terceira aparição. Claro que eu ainda não acreditava que fosse Nossa Senhora. Eu ficava com medo. Mas medo de quê? Medo de não ser coisa de Deus. Né? E eu pedi ajuda à igreja, obviamente. Né? Naquela época que Nossa Senhora apareceu, o bispo aqui da diocese era Dom Silvério. Tem entrevistas dele aqui no canal e em jornais também. Ele fez a parte dele. Foi ele que nomeou a primeira comissão, né? Assim, a nível local. Depois, o Vaticano pediu uma coisa maior e existe aí até hoje. Mas, na entrevista, que está aí no canal, o bispo chegou a dizer, eu tenho um vídeo. Eu estava com um vídeo aqui no celular. Não sei se eu apaguei. Às vezes enche a gente fica apagando. Mas eu tenho guardado. Quando ele fala da aparição de Anguera, eu acredito que já tem havido muitas conversões. E se ele não acreditasse, não faria outra diferença nenhuma, porque é opinião pessoal. Ele deu a opinião pessoal dele. Mas ele também não era cego. Como também não é cego do Itamar, nem tampouco cego do Zanoni. Então, nós celebramos no
último dia 29, e eu fiquei surpreso com o número de pessoas que vieram. Ninguém foi chamado para um show de um artista, né? Até alguém me falou ontem que alguém comparava o número de pessoas que vêm para Anguera com quem, meu Deus? Com o encontro de Frei Gilson. Mas é cachorro mago que fica latindo na internet. Tu já sabe, né? Ignorância fazer uma comparação dessa. Entende? Mesmo porque o espaço que a gente tem deve dar o quê? Uns 15 mil metros quadrados. Ali aquela área da frente talvez dê isso, né? Então, eu não esperava, e todo mundo que sabe, estava aqui, os padres, eu não esperava nem metade dos que vieram. Se viesse metade, eu falei que se viesse 100 pessoas, 500, 2.000, vamos fazer a festa do meu jeito, né? Claro que há uma diferença de você fazer um gasto grande para... A gente não sabe quem vem. A gente nunca sabe, né? As caravanas. Eu sabia das que não vinham, porque as pessoas, Pedro, por ser um dia de trabalho, eu não vou poder esse ano, seu Rio. Tanto é que tivemos um número grande de pessoas na sexta, no sábado, um sábado maior ainda, né? E no domingo, né? Então, o tríduo, os 3 dias que a gente preparou a festa, foi uma participação, eu não acreditava também, até as comunidades da região que a gente convidou, eu não acreditava que eles fossem comparecer como compareceram. Mas a aparição de Anguera é uma dádiva de Deus para a vida de muitos católicos. Quem soube aproveitar a graça, teve sua vida transformada. Quem pediu, recebeu. Quem bateu, viu a porta se abrir. Essa é a realidade. E eu não devo, óbvio, jamais ser ingrato com Deus, né? E deixar de lado a missão que Deus me confiou. Então, a partir de amanhã, eu viajo para a Itália. Começo uma jornada de 4 palestras. Terça, quarta, quinta. Estou fazendo a conta errada? Não, começar na segunda. Segunda, terça, quarta e quinta, exatamente. E eu sei que se lá tiver, em cada encontro, tiver 10 pessoas, dando um exemplo. Se tiver 10 pessoas, será uma maravilha. Porque Jesus disse que há mais alegria no céu por um do que por 99 que não precisa de conversão. Eu vou por amor. Só de ser doido, você sair de uma festa, de tudo isso que aconteceu. Porque realmente eu estou cansado, fisicamente, né? Eu poderia, depois da festa, tirar para dormir. Não dormi direito esses dias. Não vou dormir direito mais 8 dias pela frente, porque o fuso horário atrapalha a cabeça da gente. Mas paciência. Aquela que falou comigo naquela noite, há 38 anos atrás, merece o meu sacrifício. Aquela que estendeu a mão, que intercedeu, que me fez ser o que eu sou, que me fez ter saúde, porque a palavra dela bastou. De hoje em diante estás curado. Então, foram essas palavras que me deram ânimo para estar aqui onde eu estou agora. Sou a mãe de Jesus, de hoje em diante estás curado. Foi Nossa Senhora. Eu digo não para você, diria não para meu pai, digo não para minha mãe, para meus irmãos, para mulher, para filhos.
Digo um não para o meu padre, para o meu bispo, para o papa. Tudo isso é possível. Um não bem arredondado, se for preciso. Mas para Nossa Senhora não digo. Você vai achar que eu estou sendo radical demais. Não, estou sendo sincero, como sempre fui. Eu lembro que uma vez, Dom Silvério me fez uma pergunta. Se a igreja mandasse você silenciar, o que você faria? Eu fui sincero. Eu não obedecia, falei com ele. Por que o senhor está querendo me mandar calar? Não, 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 não. Mas ele ia saber que eu era doido nesse ponto, né? Então ele não se arriscou. Dom Silvério. Entende? A mesma coisa eu disse para Dom Itamar. E para Dom Zanoni não precisei falar, porque ele também já sabia, né? Porque quando ele chegou na diocese, óbvio que ele recebeu as informações. Ele estava vindo do Espírito Santo, embora fosse baiano, para uma diocese onde acontece a aparição. E eu escutei dele a primeira vez que ele visitou o santuário. Ele disse, como é a coisa. Eu era padre de Vitória da Conquista e sonhava em vir aqui em Anguera, aqui nesse lugar, e não pude vir. E agora eu venho ser arcebispo de Feira de Santana, onde acontecem as aparições de Nossa Senhora. Eu disse, o senhor não é obrigado a acreditar em nada. A única coisa que eu quero, eu falei isso para ele, antes da festa eu tive com ele, conversamos mais de 1 hora, né? E tudo que aconteceu na festa foi com a permissão do bispo. As celebrações, não tem nada clandestino aqui, né? Você pode escutar alguém do demônio, os servos, né, do mal, falando besteira, falar até, agora de manhã eu vi uma mensagem de alguém, que um deles, sei lá, fazendo crítica a Padre Gabriel. A alma de vocês já estão na porta do inferno, meu irmão. Vocês já estão caminhando para a perdição. Padre Gabriel pregou com a permissão da Igreja Católica. Padre Gabriel não subiu no palco para... Padre Gabriel não subiu no palco para pregar clandestinamente, não. Ele recebeu permissão da autoridade responsável. Então eu disse para Dom Zanoni se ele poderia, porque ele é o nosso arcebispo, né? E ele permitiu, como sempre o fez, e como sempre o fará. A igreja não vai virar as costas para os fiéis, não vai deixar de dar o sacramento, porque ali tem uma aparição de Nossa Senhora. Que, como o padre Gabriel explicou, só não entendeu se o caba for muito ajumentado da cabeça, mas eu acho que alguns jumentos por aí não entenderam, né? Por isso que criticaram o padre. Então, ele explicou dentro da doutrina católica toda a verdade. Pronto. Se você quiser, pode ir no canal do Padre Gabriel, que está lá a fala dele. Ele postou, eu agradeço. Então, nada aqui aconteceu clandestinamente. É porque Nossa Senhora pisou a cabeça da serpente. Se a festa fosse um fracasso, os inimigos iriam comemorar. Mas Nossa Senhora pisou a cabeça da serpente e mostrou quem é que tem força. E ela tem. Até eu tomei um corte rápido do céu. Poxa, por quê? Porque eu apostava que não daria gente nessa festa. Todo mundo que me conhece sabe. Eu falei para todo mundo. Estava perto de mim. Mas o céu surpreendeu. Então eu não vou dizer não para a Mãe de Deus. Eu digo não para qualquer pessoa aqui na Terra. Mas sabe qualquer? Já citei. Padre, bispo, papa, não arredondado para qualquer um. Para Nossa Senhora, não. Quem apareceu foi ela. Quem disse para mim que eu estava curado foi ela. Não foi padre, não foi bispo, não foi papa. Quando eu estava doente, ninguém veio para... Sr. João, está precisando de alguma coisa? Seu filho está doente? Está tendo desmaio? O que será? Ninguém veio para cá falar isso, não. Até as pessoas da igreja que criticam já morreram, né? Os críticos maiores de Anguera já se foram. Aqui da minha diocese, por exemplo, já se foram todos. Claro que, se tem alguém que não acredita, não abre a boca para falar. E o silêncio ajuda. Se não acredita, cala tua boca, respeita a fé dos outros.
Mas não é assim que a igreja ensina hoje? Então vamos ser ecumênico nessa parte também, né? Pois é. Mas é só para lembrar você que aquela frase, inclusive, vamos ver se quando eu fizer as coisas que precisamos fazer, isso já tem 2 anos, o dinheiro está lá guardado. Não dá para fazer a obra, mas dá para ir, acho que em 80% da obra. 1 centavo. A pessoa que doou, que eu poderia dizer, pode botar aí na minha conta, está oferecendo para mim, eu não quis. Então a pessoa resolveu doar lá para a associação. O dinheiro para essa obra está lá, 1 centavo não foi tirado, beleza? Porque o objetivo foi esse, então é esse aqui. Então, quando eu fizer essa obra, eu vou fazer ali no fundo da igreja, uma casa boa, espaçosa, de quartos para padres. Porque quem vai tomar conta do Santuário de Anguera são padres da Igreja Católica. Eles precisam ter um lugar para morar, né? Pois é. Oxe, Pedro, como é que tu acha que vai? Acho não, tenho certeza. Certeza de 100%. Ou a igreja vai aprovar a aparição? Essa besteira de aprovar, essa palavra aprovar está me dando nojo. Deixa eu ser radical logo aqui. Essa aprovação já está me dando abuso. Atenção diocese, atenção Vaticano. A aparição de Anguera não precisa de aprovação, não. Deixa desaprovada mesmo. Não foi aprovada nem desaprovada, mas deixa como está. Vai mudar em quê? Se a igreja desse um aval a favor da aparição, mudaria em quê? Fala aí. Do jeito que a igreja está, do jeito que os católicos estão, não mudaria nada. Ficaria tudo do mesmo jeito de Marredeci. Então, eu nunca vou me preocupar com essa coisa. Eu vou me preocupar em preparar o ambiente para deixar tudo pronto para quando Deus me levar, né? Que os padres chegarem para tomar conta do santuário, já esteja o lugar prontíssimo, né? Pois é. Eu ainda vou ser bem ousado. Eu faço a casa e ainda arrumo um carro e boto lá na garagem disponível para os padres que vão morar lá. Só não precisa usar o seu, não. Use o daqui mesmo. Acabou. Quando eu morrer, não vou levar nada, nem tu. Se o povo de Nossa Senhora ajuda, a gente faz o que o povo pediu. Vamos desviar o foco de nada daquilo que foi focado. Foi ali, é ali. Pois é. Então, para desespero e arrancar cabelo dos inimigos de Anguera, atenção. A Igreja Católica é que vai tomar conta do Santuário de Nossa Senhora. Aquela igreja que vai ser reformada, vai ter torre, né? E vai ter uma casa lá no fundo para os padres morar. Então, se quiser pular do prédio, aproveita que a hora é essa. Se o desespero bater, se explodam os inimigos. Porque quem vence é a Mãe de Deus. E eu sou testemunha disso aqui, né? Quem quiser se desesperar, que se desespere. Então, o inimigo nunca vence. Se o inimigo vencesse, ninguém nunca falaria de Anguera Mar, porque já tinha acabado. 38 anos de perseguição, e no passado não tinha os meios tecnológicos de hoje, né? Mas está aí. É uma massa. Quanto mais bate, mais cresce. Enquanto os inimigos agem, Nossa Senhora vai pisando a cabeça da serpente, vai abrindo portas e a vitória de Deus vai acontecendo. Então, ao longo, eu fico olhando aqui as mensagens, separei um bocado de mensagem, mas não vou nem ler. Para não tomar mais tempo. Eu passei quase 2 anos com momentos difíceis. É aquela que a gente chama um período de escuridão, uma doença, né? Misteriosa. O pessoal dizia, Pedro Reis pode ser encosto ruim. Pode. Jesus não expulsou demônios? Não, pode ser. Mas eu não acreditava que fosse. Por isso que eu fui para o médico. Rezava e ia para o médico. E Nossa Senhora disse, no dia 3 de outubro de 87, 38 anos hoje, de hoje em diante, estás curado.
Então, com essas palavras firmes, cheias de autoridade e de amor, ela se apresentou. Eu sou a mãe de Jesus. A partir desse momento, estás curado. Pronto. Nossa Senhora não mandou tomar chá, não. Não mandou ir na farmácia comprar remédio, não. Só disse que estava curado. Então, naquele momento, eu não sou santo, não, tá? E quem me acompanha aqui sabe que eu não sou, porque eu às vezes explodo aqui, santo não faz essas coisas. Eu tenho cá meus defeitos, mas eu também tenho minha fé, né? Eu não gosto de injustiça. Eu fui vítima de muita injustiça, de todo tipo de perseguição, é porque eu não conto para vocês aqui, para não dar ousadia aos filhos do diabo. Mas pessoas, por exemplo, há pessoas que vinham para Anguera, não vêm mais. Por que não vêm? Porque acha que tudo é um doidice. Pois é. Mas quando você vê alguém que vinha em Anguera e deixou de vir e fica falando besteira, por detrás tem alguma coisa. Eu conheço uma sujeita, por exemplo, que fez isso. Veio com interesses, quebrou a cara, né? Veio com interesses, quebrou. Não interesse não em relação à aparição, nem à minha pessoa, né? Mas deveria estar ao pé da cruz rezando e dizendo: Pedro Regi, eu deveria ter te escutado. Porque até hoje, 38 anos, eu nunca dei um conselho para uma pessoa só para dar errado. Engraçado, né? E olha que eu sou um pecador miserável. Mas eu dei conselho para essa pessoa: não te mete não que tu vai quebrar a cara. E quebrou, e bem quebrado. E não acredito mais na aparição. Nossa Senhora não mandou tu se meter em encrenca, não. Tu se meteu porque tu quis. Um ar de Nossa Senhora, essas pessoas não tiveram. Acredite que já teve gente no passado, não é o caso específico dessa pessoa que eu estou aqui lembrando, mas várias pessoas já chegaram. Pedro, o meu namoro, pergunta a Nossa Senhora se o meu namoro vai dar certo. Eu digo, tua doide, Nossa Senhora vai se meter em encrenca da tua vida? Nossa Senhora não veio do céu para dizer se teu namoro vai dar certo, se teu casamento vai dar certo. Isso é para Mateus. Entende? O povo tá achando que Nossa Senhora é igual uns carismáticos malucos que tem por aí. Que fecha o olho, bota a mão na frente, na cabeça do casal e já diz: olha, eu já estou vendo que vocês vão casar, vão ter 2 filhos, etc. Eu vi um caso desse aqui, famoso do Brasil. Casou e com essas revelações, 6 meses depois separou. Então o Espírito Santo errou. Por isso eu digo, não vem para cá com esses pedidos absurdos. Tu quer? Te ajoelhe, Nossa Senhora. Eu estou namorando com essa sujeita aqui, com esse sujeito. Abençoa para que dê certo. É assim que faz. Aí o caba quer que Nossa Senhora deu aval, que vai dar certo. Tá pensando que Nossa Senhora é aqui da Terra, do plano humano? Não, não. Então muita gente... Mas essas pessoas perguntaram, eu expliquei, né? Claro. Só que tem gente que foi por conta própria e se ferrou, bem ferrado. E hoje fala contra as aparições de Anguera. Mas tem que falar. Mas falar a favor, se falar a favor, eu vou infartar. Se falar a favor, eu passo mal na hora e morro aqui, ao vivo. Tem que falar mal mesmo. Depois de tudo, não tem como falar bem. Porque não tem humildade, não reconhece a porcaria que fez na vida, se quebrou, pronto. Eu já vi centenas se arrebentarem. Devo ter ainda, se eu viver, nem que saiba uns 2 anos, eu vou ver ainda umas dezenas se arrebentar. Porque mexeu com Nossa Senhora, o filho dela dá o troco. E não é troco bom, não. Eu não estou aqui rogando praga para ninguém, não, gente. Eu só estou te dizendo que é assim que funciona o céu. Deus fala, tu vira as costas e o troco vem.
Por isso que eu me pelo de medo. E quando eu pensei desanimar, eu sou a mãe de Jesus, de hoje em diante estás curado. Então, seria uma coisa inimaginável eu recuar. Não tem como. 38 anos hoje, de lá para cá, nunca mais tive nada. Foram, então, 38 anos de saúde, de vitória, de gratidão. Cada dia que passa é um lembrete, né? De que existe um poder maior, que é de Deus e de Nossa Senhora. Quando eu lembro de tudo, eu fico emocionado, muitas vezes já chorei aqui, fico me segurando para não chorar. Sabe por quê? Porque não foi apenas uma cura física, sei lá. Mas talvez eu possa dizer um renascimento, uma prova de que os milagres acontecem quando a gente clama. Eu pedi só para ser curado, ou seja, não tem mais os desmaios. Eu tinha 16 anos, fiquei curado com 18 anos e 3 meses de vida. Eu queria sair, é melhor não ir sozinho. Minha mãe com medo, né? Meu pai, é melhor tu ter cuidado. Então eu não tinha aquela liberdade que qualquer jovem da minha idade gostaria de ter, porque meu pai, minha mãe, meus irmãos ficavam com medo de eu sair sozinho e ter alguma coisa lá adiante. Então, eu quis compartilhar com você hoje aqui, nessa catequese, mas também para dizer a você, nunca perca a esperança, não. Você pode estar na pior situação. Diga, Jesus, eu estou aqui. Venha ao meu encontro. Nossa Senhora, me socorra, me ajude. E como ela diz na mensagem, eu sou a vossa mãe, estarei sempre convosco, embora não me vejais. Aquilo que para você pode ser, e para mim também, impossível, pode se tornar realidade. Sim. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Assim como eu fui curado, você também pode. Então, para que a gente perder a esperança? Não, vamos acreditar. Vamos ter fé que Deus faz as coisas boas acontecerem em nossas vidas. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Então, eu desejo que seu dia seja pleno da graça de Deus. Que este sábado seja um sábado de bênção para a sua vida. Não se esqueça que nós vamos rezar o texto, né? 6 horas. Talvez eu comece um pouquinho antes, por causa da viagem, né? E eu conto com as orações de vocês para a missão que nós teremos. Tem muita coisa para arrumar ainda, né? Eu deixo tudo. Eu gosto de viajar, levar documentação, preparar todo tipo de documento, porque a gente está indo para um país em que muita gente vai para querer ficar, etc. Claro, não vou ficar, então eu levo todas as provas de que eu não quero ficar, né? Eu já levo tudo dentro de uma pasta, porque se me perguntarem qualquer coisa na alfândega, está aqui tudinho, não se preocupe não, que eu volto para casa sexta-feira, de noite eu estou em casa com a graça de Deus. Deixa eu abraçar aqui Dona Alzira Soares, que é aniversário dela hoje, né? 76 anos. Pois é. Dona Alzira, parabéns para a senhora, Deus abençoe. Reza por mim, reza por nossa missão. Eu conto com as orações de vocês. Não se esqueça de que a partir daquele 3 de outubro de 87, 38 anos hoje, tudo mudou. Ao se apresentar, afirmando ser a mãe de Jesus, as coisas mudam, a minha vida vai mudar, tudo ao redor muda, até a terra onde Nossa Senhora apareceu, o município de Anguera, mudou. O chipê do povo se converteu, um profeta, se convertesse, se houvesse uma conversão em massa no município de Anguera, eu ia achar estranho, porque Jesus disse que o profeta na sua terra não tem valor nenhum. Mas vem muita gente de dentro do município de Anguera para rezar.
mas o município em si não é muito católico. Tem católico, mas é católico meia boca, né? Não é católico de verdade. Mas muita gente vem para rezar de vez em quando. Sai ônibus da cidade de Anguera, a pessoa da igreja vem rezar, né? Mas é aquele católico mesmo, firme, né? Mas a maioria não é só em Anguera, não. É no Brasil, no mundo todo. O povo perdeu a fé em Deus. Dos que se dizem católicos no mundo, qual a sua religião? Eu sou católico. Desse que fala eu sou católico, eu sendo muito caridoso, eu digo que uns 70% já não tem mais fé. Usa só como rótulo. Vai à missa, só uma coisa meio que social. E muitos padres têm culpa no cartório. O pessoal fica bravo comigo quando eu digo, claro, as besteiras que ando falando. Né? Então, o povo vai desanimando. Eu é que não desanimo, meu compromisso é com Jesus. O resto, para mim, é resto. Quem vai me salvar é Jesus, portanto, não abro mão de defender a verdade, de amar a verdade, de estar na verdade e de pedir socorro a Deus para que minha alma não se perca eternamente. Reze comigo hoje, que seja um dia de ação de graças, pela graça que eu recebi e que milhões de pessoas receberam ao longo desses 38 anos. É que a gente não sabe, né? Vocês viram o testemunho daquele rapaz, né? 2. Mas um deles, o mais velho, caminhoneiro, para no posto de gasolina, vai ao banheiro, lá do nada, cai, a pancada foi tão grande que ele bateu a cabeça, fez um buraco no piso que dava para botar a ponta do dedo, ele me disse. Acharam ele lá caído, quase morto. Foi para o hospital, perdeu os movimentos, usava a fralda, e uma amiga, vizinha, devota de Nossa Senhora de Anguera, correu para o pé da cruz e disse: Nossa Senhora, salva esse menino, peça a Jesus. 19, 20 dias depois, ele se levantou, normal, como estava lá, e eu mostrei a vocês antes do texto. Eu chamei os dois para dar o testemunho. Depois vem aquela outra senhora, aquela criança que nasceu com a cabeça pequenininha, que ela pediu a Nossa Senhora, e hoje a criança está normal. Se você acha que isso não é milagre, então não posso fazer nada. Mas são as coisas de Anguera, que por ser de Anguera, muita gente... Eu também faço isso. Não, isso não é milagre. Isso é, isso não é. Eu sei separar o que é milagre do que não é. Então, eu mostrei 2 casos. 3, né? O menino também tinha que fazer a cirurgia. Mas para mim a queda daquele cabo ali foi uma coisa extraordinária. O que aconteceu com ele depois. E aquela criança que nasceu com um problema que não crescia a cabeça pequena, né? Então, se isso aí fosse para canonizar qualquer defunto aí, o Vaticano aceitaria como milagre no estalar de dedos. Porque tem casos que a igreja aceitou como milagre, que eu não concordo, mas eu respeito, né? Que esse caso de Anguera, para mim, é mais extraordinário do que o que foi aceito como milagre. Não vou citar aqui qual é, para não gerar polêmica, né? Mas eu sei do que eu estou falando. É porque eu aprendi com a igreja. Só queria que a igreja fizesse um documento e dissesse, olha, milagre agora vai ser assim, e enumerasse dessa forma. Porque eu aprendi de uma forma e hoje é de outra. Mas ninguém esclarece se mudou. Aí eu fico meio doido. Mas no dia que a igreja disser, não, agora mudou, aí eu vou dizer a vocês, então em Anguera teve milhares e milhares de milagres. Milhares e milhares. Se mudou, teve. E se não mudou, Pedro? Se for como no passado, foram só dezenas, tá? Só umas dezenas. Mas se mudou, foram milhares. Que a igreja me responda. Eu quero saber. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai os que estão chegando agora para esta oração. Abençoai, protegei todos os inscritos deste canal. Abençoai todos os peregrinos, os vossos peregrinos que vieram para a vossa festa. Abençoai, derramando sobre cada um deles a graça, a bênção do céu. Ficai conosco e dai-nos a certeza da vitória. Ficai conosco e intercedei em nosso favor
Olhai para as nossas necessidades materiais e espirituais. Abençoa as famílias que ouvem esta oração, os jovens e as crianças, que vós, ao lado de Jesus e do glorioso São José, nos visite e nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 3 da tarde, depois às 18 horas, para o terço mariano das 18. Lembro mais uma vez a você que a partir da segunda-feira deixa eu mostrar aqui rapidinho. Primeiro vai ser dia 6, né? Exatamente na segunda-feira, o primeiro encontro, lá em Modena. Tudo isso fica no norte da Itália. No dia 7, terça-feira, em Rovereto. Dia 8, vamos para Verona. Já está ficando mais perto, né? E depois, a última será em Milão, dia 9. Então, esses encontros eu preciso da sua oração. Lembrar os irmãos de Manaus que dia 18 de novembro estaremos aí pela segunda vez. Também conto com as orações de vocês. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Eu falei o quê? 18. Mas hoje. Você disse 18. Ai, hoje é sexta. Hoje é sexta. Tá vendo como está a cabeça? Lá não correu aqui para dizer. O terço é às 21. Eu tô achando que hoje é sábado, minha gente, pelo amor de Deus. Pensa aí. Mas, então, hoje, às 21, é amanhã que é sábado. Botei na cabeça que hoje era sábado, uma coisa incrível. Mas é por causa da festa, né? A gente pensava que a festa era no domingo, né? Na cabeça, eu achei que a festa era domingo, né? E que terça-feira era segunda. Eu fiz essa atrapalhada também. Mas hoje ainda é sexta-feira. Graças a Deus. Que ainda vou ter o dia de hoje para trabalhar e fazer muita coisa para poder organizar. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Olha aí nessa foto, no final, do lado direito da tela, como era antes da cruz. Paz e bem.